Bancada Virtual, a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 9º ano. E o assunto é revisão. Questão 6, Nova York 29. Os diretores de meia dúzia das maiores instituições financeiras desta cidade, com recursos que somam aproximadamente 7 bilhões de dólares, reuniram-se às primeiras horas da noite de ontem para discutir a situação da Bolsa, face às últimas baixas das cotações dos títulos. Foi notificado que nessa reunião foi deliberado prepararem-se para planos de mobilização de toda a potencialidade financeira daquelas instituições, a fim de evitar novos desastres. A Bolsa de Títulos abriu com uma baixa de proporções sem precedentes. Berlim 29. A crise verifica-se nas praças de Nova York e Amsterdã. Causou nova inquietação na Bolsa de Berlim. Folha da Manhã, São Paulo, 30 de outubro de 1929. Cite 2 fatores que contribuíram para a crise dos Estados Unidos, de 29 nos Estados Unidos. Superprodução, saturação da mercadoria e falta de planejamento. Bom, a crise 29 é uma crise que a gente chama de crise de superprodução ou crise do subconsumo. Na verdade, é um ciclo vicioso, né? O que a gente chama de superprodução, que é muito relacionado ao subconsumo. O que a gente entende como um subconsumo? No caso dos Estados Unidos, você tinha uma produção econômica que era voltada para a Europa, né? Porque a Europa tinha sido destruída durante a Primeira Guerra Mundial. Essa destruição da Europa vai gerar a destruição das suas fábricas, né? A incapacidade ou a diminuição da capacidade produtiva da Europa. Então a Europa vai comprar produtos dos Estados Unidos, né? Para quem vai abastecer o mercado europeu, os Estados Unidos. Inclusive os Estados Unidos vai estar super produzindo, comprando inclusive até produtos do Brasil. O que vai acontecer? A Europa vai começar a se recuperar. Você imagina que a Primeira Guerra acabou em 1918, tem um tempo aí, em 1929 a Europa já está recuperando sua potencialidade industrial e eles começam a comprar seus próprios produtos, investir na reindustrialização nacional. Então, eu vou diminuir o consumo, por isso que a gente esquece subconsumo, eu vou diminuir o consumo dos produtos americanos e aí eu tenho uma superprodução. Essa superprodução vai gerar uma saturação de mercadorias. Se eu tenho uma saturação de mercadorias, a lei da oferta e da demanda vai acabar resultando que o preço dessas mercadorias vai decair drasticamente. Isso acaba gerando uma repercussão no mercado financeiro, né, porque tinha investimento direto na produção, e vai gerar a crise que a gente conhece, né, e toda a repercussão que a gente tem em relação a essa crise. Explique as razões da internacionalização da crise de 29. A interdependência do capital e dos países. A maioria dos países tinha uma ligação financeira, é o que a gente vai ver na crise de 2008 também. A Bolsa de Valores ela é conectada, né? Então você tem vários fluxos de capital que estão se interligando no mundo. Isso vai gerar, quando você tem uma queda muito grande, uma quebra, né? A gente chama de crack da Bolsa, muito intenso num país, a mais como os Estados Unidos, a repercussão, né? O resultado é que você tenha também um processo aí de destruição e de quebra de todos os outros países que estão ligados economicamente aos países. No caso do Brasil, por exemplo, a compra de café reduz drasticamente, que vai gerar o evento da queima das sacas de café pelo Vargas, porque o preço do café vai lá para baixo porque ninguém compra mais. Então é uma crise que ela tem um efeito mundial muito grande, como a gente viu na crise de 2008 também. Questão 7. Os países componentes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo encontram-se localizados nos seguintes conjuntos regionais. A. Europa, Oriente Médio e América do Norte. B. Extremo Oriente, América do Sul e CEI. Oriente Médio, África e América do Sul. América do Sul, Extremo Oriente e Oriente Médio e nenhuma das alternativas anteriores. Oriente Médio, África e América do Sul. A Venezuela, inclusive, é um dos principais produtores, né? Você tem bastante produção de petróleo da América do Sul. A gente tem na África vários países que são produtores de petróleo, principalmente ele até mais próximo do Oriente Médio. E o Oriente Médio a gente vai concentrar a maior quantidade dos países produtores de petróleo do mundo, né? E aí que são os primeiros originários, inclusive, da formação da OPEP. 8. A política internacional brasileira de apoio à causa palestina deve-se fundamentalmente a existência de um mercado com profunda origem antissemita. B. Presença de um país com um contingente árabe com grande participação política nacional. C. Diminuição do comércio exterior brasileiro com Israel. D. Queda
queda no Irã do regime pró-americano como consequência do rompimento dos acordos internacionais pelo novo governo e dependência dos países das importações do petróleo dos países árabes. Dependência do petróleo. O Brasil sofreu muito em relação às crises do petróleo, né? Agora não tanto, a gente tem uma matriz energética para substituir, mas a gente ainda tem uma dependência muito grande. E além a isso, né, o mundo inteiro vai se mobilizar por causa da questão do petróleo, e além disso a gente tem um comércio bom com os países do Oriente Médio, eles compram produtos brasileiros, tem uma grande compra de frango, por exemplo, do mercado brasileiro, então isso faz com que, quando comparado com o comércio que a gente tem com Israel, o comércio dos países árabes seja bem mais representativo, que vai justificar o apoio mais aproximado, além, é claro, de uma política voltada para a aproximação dos países do Oriente Médio, que é uma política bastante antiga, né, que a gente chama de terceiro mundismo, que o Brasil já desenvolve há muitos anos, mas mesmo assim a gente tem questões comerciais que vão justificar essa aproximação maior com os países do Oriente Médio e não com os países e não com Israel, no caso. 9. Nas questões a seguir, assinale os itens corretos e os itens errados. Após a reunião de Versalhes, em 1919, a assinatura do Tratado de Saint-Germain, Trianon, Neuilly e Serres, no mapa político europeu, sofreu as seguintes modificações. Do desmembramento do Império Austro-Húngaro resultou a formação da Áustria-Hungria, Tchecoslováquia e Romênia. O Tratado de Saint-Germain, a Sérvia e Montenegro foram unidos para a formação da Iugoslávia, a qual, através do Tratado de Neuilly, integrou também a Macedônia Ocidental, antes pertencente à Bulgária. 2. A Polônia foi reconstruída com parte do território da Rússia, Áustria e da Alemanha. 3. O Tratado de Sérvios, o Império Turco perdeu territórios para a formação do Iraque, da Armênia e do Iêmen. 4. O Tratado de Trianon, a Hungria perdeu a Eslováquia para a Tchecoslováquia e a Croácia para a Iugoslávia e a Transilvânia para a Romênia. Então, a primeira é falsa, a gente vai depois discutir porquê, né, qual é a causa. A segunda é verdadeira. A Polônia também foi reconstruída com territórios da Rússia, Áustria e Alemanha, é verdadeira também. Essa é falsa, né? O Tratado Sérvio, o Tratado Turco perdeu territórios para a formação do Iraque, da Armênia e do Iêmen. E a última é verdadeira. Agora, por que essas duas são falsas? A afirmativa 0, né? A primeira é falsa porque a Romênia não surgiu do Império Austro-Húngaro. E a terceira afirmativa também é falsa porque a Mesopotâmia, onde se localiza o Iraque agora, ficou sob domínio do Império Britânico. Tá? Então, essas são as justificativas daquelas duas últimas porque elas foram falsas. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!